Boa tarde a todos que estão assistindo este vídeo pela parte da tarde. Boa noite para aqueles que vão assisti-lo na parte da noite. Boa madrugada para você que está assistindo pela madrugada. E um bom dia, um excelente dia a você que está assistindo este vídeo pela parte da manhã. Neste vídeo hoje, eu trago para cada um de vocês uma apresentação que eu criei para falarmos um pouco sobre os efeitos do inventário. E, ao final, mostrar para você que é possível que o seu patrimônio possa ser mantido o mais intacto possível após o seu desenlace da matéria. Eu vou compartilhar agora esta apresentação com cada um de vocês. O conhecimento que será apresentado a você neste vídeo vai impactar sua vida. Inventário. O que você precisa saber? Seja bem-vindo. Este vídeo pode transformar a sua vida. Este vídeo pode garantir o futuro econômico dos seus filhos. Estamos muito felizes de ter você aqui na segunda edição do Conhecimento que Liberta. Nas próximas páginas desta apresentação, eu vou te contar uma história que poderá mudar a sua vida e agregar valores imensuráveis à vida de seus filhos e familiares. O final desta história será escrito por você. Você deve escolher o final para ela. Conto com você. Havia no Brasil uma família muito próspera e rica, cujo filho pôde estudar nas melhores escolas do país. Ele podia viajar pelo mundo durante o período de férias escolares. O patriarca dessa família, João Grana Farta, não media esforços para garantir o melhor para sua família. Ele trabalhou incansavelmente. Ele poupou dinheiro ao longo dos anos. Ele fez bons investimentos. Ele incentivou seu filho a participar ativamente de todos os seus empreendimentos. Ele acreditou estar construindo um império para a sua família. Seu nome era João Grana Farta. E este era casado com Dona Felicidade. João Grana Farta criou um patrimônio de causar inveja a qualquer pessoa. E a motivação para isso foram sua amada esposa Felicidade e seu filho Próspero Grana Farta. Vamos conhecer agora um pouco da vida de Próspero Grana Farta. Diferente de outras crianças nascidas e criadas no Brasil, Próspero teve a oportunidade de estudar nas melhores escolas do país e pôde viajar quando em férias por todo o planeta. Além disso, Próspero teve a oportunidade de conhecer sobre finanças trabalhando com o seu pai, João Grana Farta.
Ocorre que João Grana Farta esteve equivocado durante toda a sua vida. Inconscientemente ele errou. E ele morreu sem saber o que você vai saber a partir de agora. João Grana Farta morreu sem saber que sua amada esposa Felicidade e seu filho Próspero foram rebaixados de classe social após sua morte. E assim, como cada um de nós, ele poderia ter evitado isso. Tudo porque ele não fez um planejamento pós-morte, como alguns dos maiores bilionários do planeta fazem, para evitarem dilapidar o patrimônio que deixarão um dia aos seus herdeiros. O primeiro investimento que João Grana Farta fez em sua vida foi a compra de um imóvel. Na época, o imóvel comprado por ele valia R$100 mil, mas hoje, depois de sua morte, este mesmo imóvel foi avaliado em R$1 milhão. João Grana Farta veio a óbito. Morreu! João Grana Farta não programou seu pós-mortem. Isso ainda não é comum no Brasil. No Brasil, é raro alguém que acumula fortuna programar o seu pós-mortem. E por assim não fazerem, condenam seus entes queridos a travarem uma verdadeira batalha judicial em busca de seus direitos. E na maior parte das vezes, acabam deixando seus familiares desamparados. Isso não precisa acontecer. Mesmo que você não seja um milionário, não seja um bilionário, mas se você tem bens, móveis e imóveis, que serão deixados aos seus filhos e familiares quando da sua morte, você precisa saber o que vou lhe contar. No Brasil, o custo pós-mortem é muito alto e na maior parte das vezes pegam os familiares do morto totalmente despreparados financeiramente para arcarem com estes custos, uma vez que durante a vida a maior parte das famílias brasileiras detém as suas economias na mão de um só, ou seja, normalmente na mão do patriarca. Você detinha este conhecimento? Ou melhor, você sabe quais são estes custos? Você sabe quais os impactos financeiros decorrentes destes custos na vida dos familiares do morto? A verdade é que a maior parcela da população brasileira não sabem disso. Sequer eles imaginam qual o montante deverá ser desembolsado para arcar com os custos do inventário. E o pior, não sabem qual será o impacto financeiro na vida daqueles que um dia ele amou, quando sua morte chegar. Você não vai precisar passar por isso. Eu vou te mostrar quais são estes custos e como evitá-los. Hoje, no Brasil, o custo com um inventário consome uma grande parcela do patrimônio deixado pelo decujus, ou seja, consome uma grande parcela deixada pelo defunto,
pelo morto, o que pode ser evitado com um planejamento patrimonial, sucessório e tributário. Vejamos, por meio de uma simulação, o que pode ocorrer após a morte de alguém que deixa patrimônio hoje no Brasil. Suponhamos que alguém venha a falecer e que esta pessoa deixa um imóvel que foi adquirido ainda em vida por R$100.000. E mais, este imóvel, ao longo dos anos, sofreu uma grande valorização. Hoje, ele está avaliado em R$1 milhão. Acontece que as pessoas não se lembram em vida que após sua morte, seus bens deverão ser inventariados e que esse processo tem um custo. E o seu patrimônio irá simplesmente voar. Porque elas desconheciam, antes de sua morte, os custos do inventário. Elas acreditavam que ao morrerem, iriam deixar exatamente o que acumularam ao longo de suas vidas para os seus herdeiros. Isso não é verdade. O patrimônio será desvalorizado. Uma grande parcela do patrimônio será para cobrir os custos com o inventário e boa parte desse dinheiro literalmente voará para longe dos seus herdeiros. Tomemos por base o estado de Minas Gerais. Lembrando que os valores podem variar para mais ou para menos, de acordo com o estado da federação que você se encontrar. Faremos apenas uma simulação próxima da realidade fática. Os valores finais podem ser diferentes dependendo de caso a caso. No nosso exemplo hipotético, supondo que João Grana Farta, ao longo de sua vida, adquiriu um imóvel no valor de R$100.000 e que, após a sua morte, esse bem estava avaliado em R$1 milhão e que João Grana Farta acreditava que, se viesse a óbito, ou seja, se ele morresse, ele estaria deixando um patrimônio de R$1 milhão para os seus herdeiros. Isso não procede, isso não prospera. No Brasil, os custos com o inventário ainda são altos, mas pode ser mudado com o acolhimento dos novos paradigmas jurídicos que nos permitem mudar esta realidade. No estado de Minas Gerais, os honorários advocatícios para lavratura de um inventário giram em torno de 6 a 20%. Supondo que a família do morto encontre um advogado bonzinho, como o Dr. Alcides, que vai cobrar apenas o mínimo, ou seja, 6% da tabela. Só aí serão R$60.000. Além disso, há a tributação sobre herança, o imposto de transferência, causa-mortes e doação, que no estado de Minas Gerais é de 5%.
vão mais R$ 50.000. Com taxas e emolumentos, serão gastos em torno de R$ 14.638,18. A tributação sobre ganhos de capital no Brasil hoje é de 15%. Essa tributação ela é feita da seguinte forma: avalia-se o bem, desta avaliação extrai-se o valor de compra, a diferença incidirá o tributo sobre ganhos de capital, que é de 15%. No nosso caso hipotético, o bem ele foi avaliado em R$ 1 milhão, mas foi comprado por R$ 100.000. Então, a tributação de ganhos de capital é de R$ 135.000. Mas a família vai ter que vender o imóvel para arcar com os custos do inventário, porque João Grana Farta não deixou dinheiro em espécie suficiente para cobrir os custos com o inventário. Um corretor hoje, para vender um imóvel, cobra 6% no Brasil. São mais R$ 60.000. Isso tomando por base o piso mínimo. Então, no nosso caso hipotético, os custos com esse inventário serão de R$ 319.638,18. Mas, e se a família contratar o advogado que cobra no piso máximo da tabela de 20%? Esse valor será majorado e poderá chegar a R$ 459.638,18. Lembre-se, além dos gastos com o funeral e com o sepultamento, incidirão os gastos com o inventário, que em média é de R$ 319.638,18 para o caso hipotético que trabalhamos. Você consegue enxergar o rombo que você vai provocar no seu patrimônio após a sua morte, quando tomamos por base um bem avaliado em R$ 1 milhão? Tomamos por base a tabela intermediária, que é usual no estado de Minas Gerais. Mas cada caso é um caso. Vai depender do advogado contratado, da região que você se encontra. Há outros fatores que nós não vamos mensurar aqui, mas os custos são extremamente altos. Estes custos podem ser ainda maiores. Deixamos claro que os valores que apresentamos nas tabelas anteriores ainda podem variar de acordo com o estado da federação. Os valores simulados referem-se aos custos de um inventário extrajudicial e, como dissemos anteriormente, eles podem sofrer alterações a maior ou a menor. Cada caso é um caso e devemos avaliar o caso específico de forma totalmente diferenciada, de forma única. Se o inventário for pelas vias judiciais, além de ser mais oneroso, ele é muito mais demorado. Há casos em que o inventário judicial pode ultrapassar
5 anos de litígio. Enquanto o inventário extrajudicial pode ser concluído num prazo de 90 dias a 1 ano. Acontece que, na maior parte das vezes, os herdeiros se veem obrigados a venderem o bem para arcar com as despesas decorrentes do inventário. Nestes casos, eles têm que vender o bem imóvel abaixo do valor de mercado. O imóvel pode sofrer uma depreciação que varia entre 20% e 35% do valor de mercado. Resta lembrar a você que, além da depreciação, incidirá o imposto sobre o ganho de capital, que é o imposto referente à diferença apurada entre o valor pago no momento da compra do imóvel pelo de cujus e o valor efetivamente vendido pelo herdeiro, ou apurado no momento da morte. O valor desse imposto é 15%, calculado em cima da diferença apurada. Relembrando, Próspero Grana Farta, para arcar com os custos do inventário, provavelmente vai vender o bem herdado. E ao vender, a venda será efetuada com um deságio mínimo de 20%. Ou seja, o imóvel que foi avaliado em R$1 milhão será vendido por no máximo R$800 mil. Relembrando, as custas do inventário incidirão sobre o valor do bem herdado e não sobre o valor efetivo da venda. Assim sendo, sobre os valores apurados na venda do imóvel deixado pelo de cujus João Grana Farta ao seu filho Próspero Grana Farta, incidirão as custas do inventário. Em média, os custos com o inventário é de R$ 319.638,18, no exemplo usado em nossa simulação. Não se esqueça que incidirão também os custos com a venda do imóvel, que pode chegar a 6% do preço de venda. Incidirão, além disso, o imposto sobre o ganho de capital, que hoje está em torno de 15%. Vamos agora apurar o valor que será de fato herdado por Próspero Grana Farta. Próspero Grana Farta, ao final do inventário, terá apurado R$ 480.361,82, pois, sobre a avaliação dos bens deixados por João Grana Farta, que foram de R$1 milhão, incidirão honorários advocatícios no piso mínimo de 6% e no piso máximo de 20%, ou seja, em torno de 60 a 200 mil reais. Incidirão ainda o ágio ou depreciação do bem, que hoje oscila em torno de 20%, ou seja, menos 200 mil reais. Incidirão a tributação de ganhos de capital, que é de 135 mil reais. Os gastos com o corretor serão de mais 60 mil reais. Então, os gastos com o inventário, nesse caso, terão chegado a R$ 519.638,18, restando de saldo para Próspero Grana Farta R$ 480.361,82. Necessariamente, Próspero Grana Farta e sua mãe, Dona Felicidade, vão ter que procurar um outro lugar para morar. Eles foram rebaixados de classe social, porque não houve um planejamento sucessório. Porque não houve um planejamento pós-mortem por parte do patriarca João Grana Farta.
O valor que será de fato herdado por Próspero Grana Farta será o valor de R$ 480.361,82 no nosso caso hipotético. E não o valor do bem deixado em herança, que no nosso caso foi avaliado em R$ 1 milhão. Nosso propósito não é lhe assustar ao apresentarmos estes dados, mas mostrar a você a realidade da família que não faz um programa pós-mortem. O morto não deixa apenas bens a inventariar. Ele deixa inúmeros outros problemas que deverão ser resolvidos por seus herdeiros. Mas a boa notícia é que há como evitar que seus bens sejam dilapidados após a sua morte. O inventário pode não ser mais um problema para os seus herdeiros, de uma forma ética, legal e constitucional. Conhecer a legislação brasileira que permite reduzir os gastos decorrentes de um inventário é muito importante. Dominar o processo que permite alcançar resultados e consiga reduzir os gastos efetivos com o inventário é uma questão técnica. E é possível fazê-lo fora do sistema judiciário, de forma administrativa. Como eu disse no início desta apresentação, o final dessa história fica por sua conta. Obrigado por ficar comigo até aqui. Esperamos que este conhecimento tenha sido útil a você. E se este conhecimento foi útil a você, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus conhecidos e com todas aquelas pessoas que você sentir no coração. Saiba mais acessando o nosso site www.alcidesjunior.adv.br. Muito obrigado, Macube Nijalo. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, em algum local aqui abaixo, deixe o seu like, divulgue este vídeo, compartilhe com seus amigos. Para você, isso não vai custar nada, mas pode fazer a grande diferença na vida de alguém que você compartilhar este vídeo. E nós te agradecemos muito por isso. Deixe seu comentário, faça a sua pergunta e nós iremos, dentro de um período mais rápido possível, procurar responder a todas as suas indagações. Muito obrigado. Eu sou Alcides Soares, Macube Nijalo.